Mais um. Então, Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Camila, em primeiro lugar, gratidão Super. por aceitar o nosso convite, né? Para realizar essa live hoje, esse encontro, para contar um pouquinho da sua jornada aí e dividir um pouquinho do seu conhecimento dos olhinhos, né? E gratidão, Daisy, né, por mais essa empreitada. Incrível. Honrando, né, o nosso segundo compromisso nesse mês que a gente criou, nossa segunda live, serão 4. E a Camila está trazendo esse presente para a gente de falar também de autocuidado e autoconhecimento com outras ferramentas, né? Semana passada nós falamos da nossa, e agora Sim. A gente escolhe compartilhar esse espaço com ela para contar um pouquinho da história dela, com esse tipo de ferramenta, né? Esse outro tipo de escolha, né? E honrando esse compromisso, a gente está nessa campanha do Setembro Amarelo, que olha um pouquinho mais, né, para esse momento, né, que a gente está e o quanto esse produto pode trazer algumas possibilidades, considerando que você está em casa, né, a gente fica meio limitado. Então a Camila vai trazer um presente para a gente, mais uma possibilidade para a gente olhar com todo cuidado e carinho. Gratidão. Para mim é uma honra, né? Ela é amiga da Ellen, conheci ela através da Ellen. E é um presente já, né? Tamo já é. Formou. Começa contando um pouquinho pra gente, Tá bom, meninas. Gratidão. Camis, a gente já sabe que vocês vão chamar de Camis. Não tem jeito. Não tem jeito. Antes de mais nada, gratidão a vocês duas, as duas mesmo, pelo convite, por enxergarem essa possibilidade, né, da gente estar aqui conversando e poder contribuir com outras pessoas, que acho que para mim é isso que hoje tem me movido, sabe? Enfim, então aqui poucas pessoas não me conhecem, mas eu vou falar sobre mim, hoje é sobre isso, né? Então, não, e outra, né? Pessoas aqui me conhecem, mas me conhecem com um olhar, não com o meu. Então, Exato. Então vamos ao meu olhar. Então eu sou a Camila, eu tenho 41 anos, eu sou filha, sou neta, sou mãe de um casalzinho pequenito, sou afilhada, sou esposa, sou profissional, sou mulher, sou tudo aquilo que todas nós somos, né? Então a gente exerce papéis diferentes, né, na nossa vida, equilibra 500 pratinhos, mas eu tenho certeza que todo mundo tem essa vida, né? Até os dilemas dessa vida, né? Então, eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo, né? Foi lá que eu conheci a Ellen. Éramos bem diferentes do que somos hoje, né, Ellen? Muito! Enfim, eu trabalhei 18 anos numa única empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, eu diria, tá? Então, desde criança, desde o que eu ouço, eu vejo nas fotos, eu conheço do que as pessoas falam, me dão de retorno e tudo mais. Muito tranquila e muito presente na família, acho que muito pelos exemplos que eu tive, né? E também a minha própria índole, né? Então, muito presente, a neta que sempre está por perto e que adora aprender com os avós e tem uma memória afetiva gigante com os 4 avós. Engole. Então, a irmã mais velha, então, vamos dizer, eu era bem classificada como a certinha, sabe? Aquela que ia bem na escola, que não dava trabalho, e ao mesmo tempo, por ser irmã mais velha, em muitos momentos da vida, eu também tive que desbravar coisas, né? Então, ser a primeira da familhinha ali de 4 pessoas a fazer pela primeira vez algumas coisas. Então, mas enfrentava, né? Com minhas dificuldades, mas enfrentava. Então, eu diria que eu sempre fui uma pessoa que atendia muitas expectativas, sabe? E hoje eu reflito se eram as expectativas dos outros ou se eram as minhas próprias expectativas, né? Eu acho que tem um tanto que a gente
Pelo menos para mim, só com a maturidade que eu fui questionar isso. Tá? Talvez outras pessoas passam a ter essa consciência mais cedo, mas eu fui, né, talvez um pouco mais não tardio, né, porque sempre é tempo, mas de se questionar, né, a expectativa é do outro ou ela é minha? Mas eu sempre estive dentro de uma caixinha, de um padrão, enfim, de uma expectativa mesmo, né? E eu me lembro que, para mim, tinha uma palavra que, para mim, também surgiu quando eu tinha uns 25 anos, que é a palavra ousadia. E isso também, para mim, caiu a ficha. Uma vez que eu estava numa aula, eu me enfiei numa aula de circo. Né? Então eu estava lá na aula de circo, nunca consegui fazer uma estrela na minha vida. Sabe aquela coisa de jogar a perna? E o professor falava, vai, joga a perna, tipo, para fazer uma parada de mão, joga, se joga. E aquilo para mim caiu de um jeito que eu fiquei assim, gente, não é só na aula de circo, é um se joga na vida, né? Na vida, sabe? E um pouco assim de encorajamento, vai, você dá conta, né? Enfim, então isso é uma coisa que para mim marcou muito, que é a coisa da ousadia. E eu já tinha lá uns 25 anos. E eu fiz terapia por muito tempo, uma terapia mais tradicional, né, mais clássica. E a minha terapeuta falava para mim, ela falava, Mimi, que é meu apelido de família, tá? Ela falava, Mimi, você não é mansa como você acha que você é. Você não é tão pacata e tranquila e boazinha e, sabe, calma, como você acha que você é. Presta atenção, você aceita e toma riscos, né? E eu falava, será? Por que ele está me falando isso? Né? E aí eu comecei a prestar atenção. Mas, de novo, estava eu lá na empresa, nessa altura aí também já tinha uns 10 anos, né? O ousar, o assumir riscos, eu assumi. Hoje eu sei, eu entendo o que era que a gente conversava naquela época. Mas ainda assim era dentro de um risco calculado. Era ainda dentro de um ambiente familiar. Era ainda dentro, sabe? Ainda dentro de uma zona de conforto. Uma zona de conforto. Então, assim, eu me lembro, e foi uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, e quem estava próximo sabe disso. Quando eu já tinha 8 anos na empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma missão em outro país. A minha irmã tinha acabado de sair da faculdade e ido morar em outra cidade. Eu namorava, já tinha 4 anos. E eu vi aquela oportunidade de ficar 6 meses em outro país. Eu falei, eu vou. Sabe, eu quero. Sabe, eu me ouvi. Eu quero. Só que eu tô morrendo de medo. Fui, né? Tive uns embates aí no meio do caminho. De relacionamento, principalmente naquela época, mas eu fui, e aquilo eu precisava daquela ousadia. Mas ainda assim, era uma ousadia dentro de um ambiente seguro, eu tinha onde eu ia ficar, eu já ia ter um apartamento, eu sabia onde eu ia ficar hospedada, eu sabia que eu ia receber um extra para bancar minha comida lá, enfim, era tudo muito calculado, sabe? Era um risco, mas era muito calculado. Mas foi uma primeira vez que alguém me falou, poxa, presta atenção, você não é tão pacata, serena, assim, né? E enfim, e aí eu continuei essa vida toda, e eu acho que passar 18 anos no mesmo lugar, desde que eu era estagiária, né? Tem um outro aspecto, que é o aspecto que, poxa, eu só me conheço como profissional nesse lugar. Eu não me conheço, eu sou a Camila que trabalho na pá, né? Por 18 anos. Mesmo que eu tenha mudado de função e tudo mais nesse tempo todo. Mas aí eu também, depois de 18 anos, me vi, poxa, 18 anos mesmo, assim, sendo real, tá? Mas quem que é a Camila fora dali? O que ela é capaz de fazer fora dali? Que riscos ela assumiria fora dali, né? Eu comecei a me questionar sobre isso. E outro momento de questionamento, para mim, veio com a maternidade, né? Gente, cada pessoa tem a sua história, né? Os momentos de questionamento para cada um são diferentes os momentos. Mas para mim, com a maternidade, veio esse momento, principalmente no segundo, que foi assim, será que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Morando em São Paulo, com 2 crianças, com 2 anos só de diferença, tipo 2 bebês, trabalhando do outro lado da cidade, levando 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas assim, veio o questionamento, mas eu não mudei.
Não mudei. Veio a segunda, eu não tive sabe? Eu falei, não, eu vou tentar, porque eu gosto e eu era muito realizada na empresa, de verdade, não tenho o que falar. Eu vou tentar, eu vou dar um jeito, né? A gente fala, não, a gente consegue. E aí eu consegui por 1 ano e meio, né? E chegou uma hora que eu achava que estava tudo sob controle, tudo muito equilibrado. Achava, e achava mesmo, mas não estava, né? Não estava, porque quando eu parei para olhar, eu não estava equilibrada, eu não estava conseguindo ficar com a minha família, sabe? Não é só pelos outros, eu mesma, como é que eu conseguia balancear, né? Eu passava, sei lá, 2, 3 horas no máximo por dia com os meus filhos de 2 anos. Será que eu estava feliz, né? Enfim, e aí eu e meu esposo, a gente mergulhou num projeto para a família, né? E a gente resolveu, então, viver este projeto e viemos para Portugal. Então, a gente teve uma mudança muito grande, né? Em vários aspectos, gente. É tema para outra live, falar sobre outra live. Mas o que acontece é que esse momento da segunda maternidade, com esse 1 ano e meio trabalhando daquele jeito, por mais que eu estruturei uma rede de apoio. Eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa, eu tinha os avós super presentes, tudo. Eu tinha uma rede de apoio, mas não era faltava. E aí o que acontece é que me deu o clique, que eu precisava sair do automático. Era isso. Eu sair do automático, eu tentar fazer diferente, né? Porque o que eu sabia fazer era isso, era dar conta, né? Vai colocando. Então tá bom, então eu vou achar outra pessoa para me ajudar a ficar em casa com meu marido enquanto eu não cheguei do trabalho. Gente, que sentido isso? Perdeu o sentido para mim, né? Então a gente é a coisa do real, do sair do automático. Se questionar, será que eu estou fazendo isso por automático? De tempos em tempos, parar para pensar, né? É automático, mas está me fazendo bem? É isso mesmo que eu quero para me motivar a ir adiante? Ou tá na hora de eu fazer diferente, né? E para mim foi difícil a decisão, o projeto, o mudar e tudo mais, mas cada um com o seu processo, né? Exato. E, enfim, e aí a gente entrou nesse projeto, mas o que aconteceu? Por que me deu o clique, né? Porque quando a Bia tinha 1 ano e pouquinho, eu tive um susto. Apareceu um câncerzinho de pele no meu braço. E foi uma coisa que, assim, eu levei 1 ano para ir na dermatologista ver o que era. E acho que isso é o que me fez parar para ver que eu estava no automático, sabe? A gente não precisa ter problema de saúde para parar, para ver se a gente está no automático. Para mim, acho que esse é um aprendizado, sabe? A gente não precisa ter um acidente, sei lá, tô falando coisas não é muito dramático, mas enfim, não, mas né? é a gente real, não precisa, mas é real, sei lá, real. É como alguém que não escova os dentes e tem um baita canal, entendeu? E aí depois do canal que para, nossa, é porque eu não escovei os dentes, tá? Tipo, níveis diferentes, mas é isso, a gente não precisa ter um problema de saúde para parar e se questionar e ver se aquilo é o melhor para você, para o seu entorno, claro, né? Mas enfim, mas eu tive isso, tirei e a vida continuou. E eu continuei lá no automático. E aí, mas eu continuei, mas veio a questão do projeto, da gente ver se fazia sentido, da mudança e tudo mais. Mudamos. Só que aí o que acontece? O papel da mulher, né? Bem ou mal, tem uma coisa muito importante aí, né? Teve a mudança e eu fiquei segurando aquilo, né? Então, 1 ano antes da gente já tá dentro do avião, a minha imunidade foi parar no meu pé, eu ficava rouca, eu tive 6 meses de rouquidão sem saber o que era, e depois eu fui entender o que era, né? E aí mudamos, quando foi 6 meses depois fomos ao Brasil, e quando voltamos para cá, ou seja, quando depois eu já estava assim, bem, a gente já mudou, já estamos, né, mais estruturados, já fomos ao Brasil, já encontramos nossos amados, voltamos. Quando eu voltei, eu tive outro susto, de outro pedacinho de câncer de pele, que já tinha tirado, eu tirei no Brasil, mas foi um susto. No dia que eu tava, gente, eu entrei no avião no dia que eu tirei para fazer biópsia. E tive a notícia aqui. E aí eu falei, gente,
Pô, de novo, eu já tô prestando atenção em mim, né? Você já acha que presta atenção, já resolveu. Não, mas você fala, meu, de novo, o que eu posso fazer diferente, né? E foi assim, menos de um mês depois, eu comecei a ter contato com os óleos essenciais de uma forma mais terapêutica. Eu participei de um evento aqui no Porto, onde eu conheci uma aromaterapeuta mesmo. E aquele encontro, éramos 4 pessoas só, eu, uma grande amiga minha, né? E 2 aromaterapeutas. Era para ir mais gente, mas as outras pessoas não conseguiram chegar, sabe aquelas coisas? Não foram. Mas aquilo fez tanto sentido para mim, foi um encontro mesmo, sabe? Não foi um encontro só do tipo uma reunião, não, foi um encontro. Precisava acontecer um encontro, né? Fez muito sentido para mim aquele encontro. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de natureza, sempre acreditei, tenho raízes assim familiares. Eu lembro que a gente passava férias na fazenda. A minha avó tinha todos os recursos, né, da medicina natural. Então, ralou o joelho, cadê a arnica, que não sei o quê, enfim. Então, isso sempre foi muito presente, assim, a proximidade com a natureza. Isso é uma coisa que eu perdi, sabe? Eu perdi, eu deixei ir, eu deixei para trás nos últimos, sei lá, 15 anos, talvez, da minha vida. Uhum. E isso volta e eu fiquei, gente, isso faz todo sentido, né? Se eu posso ter um recurso que me ajude, seja fisicamente, seja emocionalmente, e que vem da natureza, e que eu confio de coração, sabe? Fico à vontade para enveredar por aí e aprender e absorver e efeito esponja e querer espalhar para todo mundo o que está funcionando para mim, por que não, né? Então, aí eu fiz uma sessão de aromaterapia mesmo, enfim, e aí com protocolos e tudo mais. E o que acontece? Esses protocolos, na conversa, não foram só para Camila, né? Foi para Camila e para a casa inteira. Porque quando você começa a entender o potencial, né, de suporte que os óleos essenciais podem dar para uma família, né? Eu acho que isso tem a ver com a pessoa estar aberta, tem a ver com o estilo de vida, com o que ela acredita, né? Mas você acaba se abrindo, no meu caso, me abrindo novamente para soluções mais naturais, né? E aí, o que aconteceu, na verdade? No final das contas, eu comecei a aplicar, né, o protocolo, e isso foi, gente, tipo, uma semana antes da pandemia. Uma semana antes do lockdown aqui em Portugal, pelo menos, tá? Que daí eu já tinham chegado os meus olhos, eu já sabia o que era para mim, o que era para o marido, o que era para os filhos, e foi, assim, essencial. Eu digo que, assim, veio na hora que era para vir, sabe? Mas para passar aquele período do começo, principalmente, da pandemia, daquela coisa a gente não sabe o que está vindo, a gente sabe, e ainda mais aqui na Europa, a gente ouvia falar de Itália, ainda não tinha, né? O Brasil não estava nem sonhando ainda com isso, mas a gente ouvia falar de Itália e tudo mais, eu falava, gente, eu tenho algo precioso aqui que pode me ajudar. Seja me ajudar a elevar um pouco, ou ajudar a elevar a imunidade das pessoas da casa, porque é o momento que você fica... Tá para todo mundo, e aí? Né? Ou até para elevar emocionalmente, porque aí numa família de 4 pessoas, cada um tem um emocional de uma forma, né? E eu também. Então, um dos protocolos que me foi passado foi exatamente para eu me abrir ao meu verdadeiro eu, a Camila, né? Então, para eu me enraizar, para eu entender quem sou eu, para eu ser fiel às minhas emoções e colocar para fora as minhas emoções, né? O que eu realmente acredito. E isso foi essencial, porque nesse momento que a gente começou a ficar 2 meses e meio, todo mundo trancado e tudo mais, eu tinha que estar
em paz e alinhada, né? Para conseguir dar conta de todos esses pratinhos, inclusive, como todos aqui, a maioria está, né? Até agora, com o filho em casa trabalhando, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu digo que foi através do começo, dessa porta de entrada dos óleos essenciais, que eu passei a prestar mais atenção, a ter mais presença, sabe? Ter mais percepção ao que está acontecendo comigo e com quem está aqui do meu ladinho, né? Então, desde ter que explicar para uma criança o que está acontecendo, né? E para eu explicar para as crianças o que está acontecendo, eu preciso estar bem, eu preciso estar, né, alinhada, calma, não adianta estar desesperada e nervosa, não adianta, né? Então eu fui buscando a minha centralidade muito, muito, muito com a ajuda dos óleos essenciais, né? E aí, claro, como eu imagino que muita gente, ou pelo menos quem está disposto e aberto, né, com tudo isso que a gente está passando, a gente vai buscando outros recursos, né? Então, eu fiquei naquela coisa de, então tá, eu tô com os olhos, eu tenho o momento com os olhos. Como é importante você ter o seu momento, pegar a lavanda, né? Colocar nas mãos, sabe, uma lavanda ou qualquer outro óleo que esteja adequado para o que você está precisando na hora. Mas, sabe, parar para respirar? Parar, prestar atenção, né? E até mesmo falar, pessoal, eu preciso de 10 minutos, né? Às vezes isso é muito difícil, às vezes é muito difícil, mas é necessário, né? Então, o uso dos olhos me ajudou a buscar, inclusive, as questões de respiração consciente, né? Aí você começa a ver, então para mim foi através dos olhos, mas um efeito cascata de busca de várias outras ferramentas, né? Para contribuir. Então, enfim, isso, aí contando isso, a minha vivência com os olhos e como que tem sido esse ano, né? E aí, enfim, o que acontece? Depois chegou aqui em Portugal, especialmente, né? Em junho, as crianças voltaram para a escola. E aí a gente passou por uma situação que, no final das contas, nós 4 pegamos o bendito, maldito, não vou falar maldito, vou falar bendito, porque isso também, no final das contas, a gente ficou muitos dias em casa. E assim, eu não sou... Aí a gente também vai se reconhecendo, e todos os dias você começa a reconhecer suas ações, as suas atitudes, né? Mas assim... eu não sou do perfil que fica contando, sabe? Igual o chinês na cadeia, que fica lá cortando diazinhos, né? Eu não sou esse Né, tipo. Eu sou. Nunca fui. Você é, Deise? Então, Deise risca calendário. Mas é porque eu sou visual. Fui. Eu sou visual. Se eu não riscar, eu não acho o dia no meio da semana, entendeu? Só que quando é uma coisa que você não sabe o fim, não adianta ficar arriscando. Só gera sofrimento, entendeu? Eu não vou nesse espaço. É só para ser visual. É só para ser visual. Visual também sou mega visual. Tipo, post-it, canetinha colorida. Isso. Mas assim, mas nesse sentido de ficar, nossa, não sei quantos dias. Não sou assim. Não, também não. Então, e até depois de tanto tempo que a gente acabou ficando em casa, numa situação que a gente não podia sair, não podia mesmo sair para nada. Eu vejo isso também como uma grande oportunidade de convívio. Eu não estava falando que eu não conseguia conviver com os meus filhos? Sim. Não estava. Então, o universo. Meus filhos. O que eu faço com... Eu quero recuperar todo o tempo perdido, universo. Gente, então assim, tem que olhar pelo outro lado, o lado de oportunidade, o lado de convívio intenso que a gente teve, de se conhecer, de se autoconhecer, de perceber que teve um dia que eu acordei com dor aqui toda travada. Aí você fala, por que eu acordei travada? Eu não fiz atividade física. Estava tudo fechado, né? Será que eu tô tensa? Como que eu fui dormir ontem? Eu tava com o celular, sabe? Claro, estamos numa situação que temos mais tempo para isso, mas só se questiona quem tá afim. Tem gente que não. Entendeu? Acordei com dor de cabeça. Por que eu acordei com dor de cabeça? É porque... sei lá, é porque eu olhei direto para o sol. Camila, tenho uma baita fotofobia, né? Mas, enfim,
das pessoas se questionarem, porque quem não tá afim não se questiona e tá só ali cortando o dia, entende? E eu não acho que é por aí, né? Eu não acho de verdade que é por aí. Já não achava e agora eu não vou dizer que eu estou mais zen, eu estou mais consciente, mais presente, sabe? De conectada. Se questionar mais conectada. Então, mesmo coisas que acontecem com as crianças. Então, sei lá, o Rafa tem dermatite atópica. Tem tempos que não aparece nada. Aí, de repente, o menino começa a coçar. Aí você começa... o que aconteceu mesmo? Ontem ele falou com quem? Ontem ele falou com a avó, né? Sabe assim, quando você começa a estar mais presente, está mais sensível, está mais perceptiva, né? Sim. Então, tem tudo isso. Então, assim, agora já também tudo passou, vamos dizer, já temos o teste negativo aqui, tá? Então, esta fase passou. Agora estamos na próxima fase, né? Camila, pode falar, Dê. Me veio aqui uma pergunta que eu acho que é coerente com todos que estamos passando aqui, porque é algo que a gente pratica e a gente sabe que a mudança começa com a gente e a partir dela reverbera. E óbvio, você teve acesso a uma ferramenta que a gente também aqui está conhecendo e o quanto essa mudança que começou em você impactou a sua volta com os teus filhos, para eles também se tornarem presentes e conscientes. Eu acho isso legal. Total, Daisy. Vou dar o exemplo da minha casa, tá? Sim. Acho que tem 2 ou 3 exemplos legais. Tem um exemplo que é muito simples e direto, né? Quando eu percebi, sendo bem transparente, quando eu percebi que usar alguns desses óleos, uma sinergia entre eles, né? Enfim, que aquilo podia me fortalecer física e emocionalmente, primeira coisa que eu fiz, mãe, eu vou mandar para você. Não, sério, porque além de tudo, você estar longe, você se sente completamente impotente. Por mais que racionalmente a gente saiba que, essa altura tanto faz onde cada um tá. Tanto faz. Tá todo mundo igual, né? Mas era uma coisa que eu falo, gente, é uma coisa que para mim tá sendo, sabe, tão importante, eu me senti fortalecida, e eu falei, mãe, eu vou mandar para você. Agora você usa, como é que faz, filho? Faz assim, 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 depois a gente conversa. E foi assim mesmo. Mandei e depois a gente conversou. Eu falei, mas já começa aí. Mas assim, aí falando aqui, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho protocolos para as crianças, a depender do que está acontecendo com eles, né? Então, como eu falei, o Rafa tem dermatite atópica e ele sempre teve alergia respiratória, né? Então, mudança de estação é sempre complicado para quem tem essa sensibilidade, né? Sim. Das vias aéreas aí. Então, sempre, no mínimo, a pessoa acorda espirrando, né? No mínimo. Sim. Então, e como eu comecei a usar, aqui era a transição do inverno para a primavera, eu comecei a usar um protocolo e aí preparei o que a gente chama queridamente, carinhosamente de rolinhos. Eu fiz um blendzinho, não é esse, tá? Esse daqui é outra embalagem, mas a gente faz um rolinho porque para a criança precisa estar diluído, né? Margem de segurança, tudo certinho. Mas eu comecei a aplicar nele, porque, enfim, ele via aplicando em mim e aí já tinha um protocolo para ele, era naquela época, tudo bem. Aí eu parei, tá? No tempo, tudo bem, tava tudo bem. Quando foi semana passada, ele começou a acordar espirrando. Mamãe, cadê o rolinho verde? Mamãe, cadê o rolinho verde? Porque daí ele já sabe que ele tá acordando espirrando. E aqui, por acaso, daí eu fui pesquisar. Aqui, eu brinquei com uma amiga minha hoje. Aqui não tem poluição, tem pólen. Pólen disperso no ar. Então, aí eu fui olhar e aqui eles fazem um índice de pólen no ar. Todos os dias. Se você entrar lá no weather.com, lá tem. E aí eu vi que o índice de pólen está moderado. Então, ele foi percebendo que ele estava já espirrando e tudo mais. E ele, mamãe, o rolinho. E eu aplico, né? Ele inala, além de aplicar topicamente, eu também faço ele, né, inalar, que é uma das formas de uso dos óleos. E ele mesmo já se sente confortável. Então, ele pede, sabe? Então, o Rafa tem 5. E a Bia também. A Bia, no final das contas, a gente faço todo um processo, higiene do sono, rotina do sono. Então, ela também já vem, mamãe, eu tô calma, mamãe, eu tô calma. Bonitinha. Mas então assim, tem mudanças ao redor, com certeza, Daisy. Perfeito. Mas tem pessoas
mais abertas, eu dei exemplo das crianças, né? Mas tem pessoas mais abertas e pessoas que preferem de outra forma, enfim, né? Então, a gente apresenta, né? Não, lógico. É que me veio assim, a ferramenta. mágica de você estar aqui apresentando esse produto é isso. Como somos indivíduos diferentes, Totalmente. possibilidades diferentes, então assim, um vai acessar a meditação através do óleo. Porque Sim. simplesmente, assim, é através de algo. Então, assim, o quanto a gente está aberto, essas possibilidades se demonstram. Então, assim, uns vão ser desenhando, outros vão ser no Axis. E o que eu achei interessante é essa forma que você trouxe, assim, desse olhar. Você fez um pedido, né, para o universo, essa demanda. O quanto a gente tem que, tipo, chegar lá no fundinho do poço em algum momento, independente do peso que seja para qualquer um, né? Sim. A gente não está aqui para avaliar o que pesa mais ou menos para tal pessoa, mas sempre tem aquela descarga de energia ou aquela coisa que nos trava e nos faz fazer pergunta e a partir daquele espaço acessar algo que vai além. E foi o que aconteceu, você te despertando para os olhos e você estava ali aberta, desperta. Não, eu vou dar um exemplo. Para o meu marido, por exemplo, não é tanto o óleo. Ele vai através da meditação, do jeito dele, com outra ferramenta e tá tudo certo. Exatamente. E assim, e na prática, no dia a dia, até depois a gente, se as pessoas tiverem perguntas, acho que no final a gente abre esse espaço. Eu tenho uma pergunta do Facebook. Ai, ótima. Eu posso falar já? Pode. Acho que pode, né, cara? Não sei se você ia acabar de falar, você começou a falar. Você começou a falar. Eu ia abrir assim, esse espaço para pergunta, falando assim, na praticidade no uso do dia a dia, né? Porque até eu brinquei. Ontem, gente, eu comprei esse difusor, isso aqui é um difusor, e eu falei, eu vou esperar a live para saber usar. Ele ela já comprou. Ele veio com algodãozinho. Tem que ficar cheirando. Veio. Tem um kit, tem um kit. Pega aí que eu vou colocar a lavanda para você. Põe aí. Ótimo! Não, gente, e eu vou falar, tem vários modelos. Esse aqui, como eu sou uma pessoa, né, mega prática, ele tem um fundo. Então, você põe várias gotas, ele tem um reservatório. Tá. E aí, você põe aqui... Como uma garrafinha. E aí, você vai virando, né? E aí... Entendeu? Você não tem que... Ao longo do dia? Ao longo do dia, você pega e usa, é isso? Então, ele tem um reservatório, tá vendo? Ó, ele é grande. Sim, parece uma garrafinha. Aí você põe o feltro aqui, tampa, né? E aí, quando, sei lá, aí é que tá, não entendo a dinâmica, não sei se eu tenho que ficar cheirando isso o dia inteiro. Não precisa ser o dia inteiro. Não precisa, mas eu entendi, ele é um esquema que você faz uma pausinha no dia e abre e Não, ele tem um reservatório. Ele é fechado. Peraí que agora eu não consigo rosquear. Eu sei que ao vivo, né, gente? E tá vendo? Ele é decorativo. Então, se ele ficar penduradinho aqui no meu pescoço, ele vai ficar cheirando. Aí, assim, parou de cheirar, então, você só vira. Eu não tenho que vir pingar de novo. E aí eu falei... E quando eu comprei, tinha uma moça junto. E ela falou, mas eu vou ficar fedendo óleo se eu usar isso? Como assim? Eu vou ficar cheirando? As pessoas também vão sentir cheiro? Não, aí então... O difusor pessoal, ele é até uma alternativa para as outras pessoas não sentirem o cheiro ou você não interferir no ambiente das outras pessoas, né? Então, por exemplo, você vai no trabalho, aqui agora não estamos indo, né? Mas enfim, você tem uma baia do lado da outra, enfim, e você quer e precisa levar com você, você está usando o difusor aí. Eu tenho aqui, eu tenho uma pulseira que tem umas pedrinhas aqui e eu pingo na pedrinha. Entendeu? Então, esse é um, por exemplo, que eu uso comigo, não tá lá na sala com o difusor com todo mundo, né? Então, esse eu trago comigo. É a mesma intenção do colarzinho, né? E outro dia eu ouvi uma dica também muito legal do colarzinho. Enfim, para quem dorme ao lado de outra pessoa, né? Tem algumas situações em que aquele óleo é para você, não é para quem está do seu lado. Então você pode pendurar na cabeceira da cama. Né? Facilita, é uma forma também fácil, né? Então também é uma dica interessante. Legal. Mas depois a gente conversa, Daisy, com certeza. O que é que você precisa colocar aí dentro? Nossa Senhora, um coquetel. A pergunta do Fê. Na verdade, é uma pergunta... Antes da pergunta, a Júlia Linhares, Camis, a hora que você estava falando do encontro, ela falou encontro mágico. Eu acho que ela era uma das pessoas. Não, na verdade, ela não era. Olha como foi mágico, porque ela é amiga da minha amiga. A Júlia.
A Júlia mora no Rio. Ela fez o convite para minha amiga que mora aqui, que é baiana, tipo, mas a Júlia mora no Rio, convidou a minha amiga que mora aqui e nós duas fomos aqui a um encontro. Então a Júlia não estava. Ela não estava, mas ela que arquitetou. Ela foi uma fada que estava aí presente de outro jeito. Sim. Então, e a pergunta da Carol, ela está falando aqui se você pode falar um pouquinho como que é esse uso no dia a dia. Sim. E a frequência, né, que se usa. É. E a Júlia até comentou aqui que a frequência vai variar de acordo com o protocolo, né? Exato, depende, a frequência depende. Mas o uso, né, eu acho que vale falar das 3 formas de uso, né, dos óleos essenciais. E aí eu posso dar um depoimento do meu dia a dia, né? Em que momentos do dia que a gente usa e para mostrar que é uma coisa que, como todo hábito, depois que você incorpora, já faz parte. Né? Sim. É como dizia minha mãe quando os meus filhos eram pequenos, para passar sorinho no nariz é igual escovar o dente. Escovou o dente, passa sorinho. Passa entendeu? sorinho. Não é isso? Tia Luli, sábia, né? É isso. Então, assim, voltando, né? As 3 formas de uso do óleo essencial, né? Então, eles podem ser usados de uma forma através da inalação, né? Então, a inalação, geralmente, você faz ou com um difusor de ambiente, tá? E que daí as pessoas conhecem, acho que aquele difusor de tomada, aquele pequenininho que pinga o óleo. Esse, eu diria que não é o mais adequado, né? Porque ele aquece o óleo e ele usa muito óleo por pouco tempo. Tá? Então, quando você fala até de rendimento, do quanto ele dispersa, realmente não é a melhor alternativa, mas tem muita gente que usa. E tem o outro difusor, que é o difusor ultrassônico, e daí ele é feito e utilizado exclusivamente para os óleos, tá? Entendi. De forma geral, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não usa embalagens plásticas. Então, mesmo esses difusores ultrassônicos, você precisa ter certeza que ele foi desenvolvido, sabe? Porque tem alguns que são de plástico, mas ele foi desenvolvido no material que é adequado para os olhos, tá? Então, uma das formas é usar o difusor. Eu não estou com o difusor aqui, pois eu tenho um e ele está na sala com a turma, tá bom? Estava para vocês. A outra forma de inalação tem essa questão, mesmo aqui que a Deise estava falando, de ter aqui penduradinho, é também uma forma, você está sentindo o cheirinho aí, certo? Mas esse cheirinho não é só um cheirinho, né? Ele tem um grau terapêutico, ele tá aí para alguma coisa, não é um perfume, né? E a outra forma muito adequada que a gente faz de uso, e que eu acho que é muito legal, que tem a ver com o momento da parar para respirar, que eu comentei, que é você pingar um olhinho aqui, uma gotinha na mão, né? E aí você esfrega, aquece um pouquinho, enquanto você aquece, você já se, né, conecta, estou aqui, né? E aí você faz uma conchinha, né, perto da narina e inspira pelo nariz, obviamente. Tenta segurar lá um pouquinho, depois expira. E aí faz esse ciclo algumas vezes. Então, essa é a forma, quando a gente fala de inalação, né? Geralmente é uma forma muito usada quando você vai abordar temas mais emocionais, tá? Porque as moléculas mínimas dos óleos essenciais, elas atingem o sistema límbico, que é o sistema, vamos dizer, que coordena as nossas emoções, né? Isso acontece antes de passar pela consciência. Então, é um uso inalatório, ele é um suporte bem interessante para terapias emocionais aí. Enfim, aí a segunda forma é o uso tópico, né? Então, geralmente é mais usado para questões mais físicas, batidas, né? Alguma coisa mais específica num lugar do corpo. E aí o que a gente recomenda, vamos dizer, para poder falar que é para todos, né? É a questão da diluição do óleo, que eu estava contando aí, não sei se todo mundo pegou, mas geralmente a gente dilui o óleo quando ele é 100% puro, né? Você dilui ele num óleo carreador, né? Geralmente é um óleo, mas pode ser um creme neutro, enfim, depende de qual que é a utilização. Mas tem uma proporção correta para cada faixa etária, para qual que é a finalidade e tudo mais. Mas a gente dilui para poder aplicar mesmo topicamente. Então, o que acontece nesse caso? Tem uma absorção,
pela pele, né? E aí depois essas moléculas vão direto para a corrente sanguínea e também tem uma ação sistêmica, né? Mas ela é usado muito para questões mais específicas, tá? Então, enfim, eu estava comentando coceira da dermatite. Se eu pego o meu rolinho, que eu chamo, né, de lavanda para as crianças, né? E para eles funciona, já testei, funciona, acalma aquela pele naquele lugar, naquele momento, acalma, né? Então, essa é uma forma de uso tópica que a gente fala, tá? E tem uma terceira forma de uso, que é uma forma que é a ingestão do óleo essencial. A ingestão de uma forma terapêutica, ela é muito questionada, depende do caminho aí da aromaterapia. Os ingleses acham que sim, acham que não, os franceses acham que sim, enfim, é muito questionável. Mas, de toda forma, você poder fazer uma água saborizada com óleo essencial, joia. Estou fazendo um cookie, quero dar um toque de canela. Uau. Então, tem esse lado também de usar um pouco na culinária, né? Para a ingestão, vamos dizer, olhando para o lado de sabor mesmo, porque eles são tão potentes e tão puros, né? Que muitas vezes basta, às vezes, menos que uma gota. Outro dia eu fiz um peixe e eu coloquei palito de dente dentro do vidrinho do óleo essencial de orégano. E aí coloca no azeite e reguei o peixe. Já deu o peixinho básico, já virou outra coisa, né? E a Carol que fez a pergunta, ela é a rainha dos brigadeiros. Carol, Ai, Carol, tá vendo? Vamos desafiar a Carol a criar isso, usando os olhinhos. O que mais é possível? O que mais é possível, Carol? Bora lá! Isso é super possível. Então, assim, quando fala de aromaterapia mesmo, né, tem alguns protocolos que indicam a ingestão aí diretamente, né, na boca, outros que não, então realmente não tem consenso, tá? Depende muito da linha que o aromaterapeuta segue, tá? Mas pode ter esse uso como refresco. Você vai fazer um smoothie de banana com morango e quer colocar uma gotinha de tangerina, maravilhoso. Então, isso então são essas três formas. E aí, falando assim do dia a dia, como eu expliquei, como qualquer hábito, você precisa também, né? A coisa não acontece sozinha, depende de alguém, né? Para fazer acontecer e entrar no dia a dia, né? Então, aqui a gente tem uma rotina que antes de sair de casa eu faço o meu protocolo, né? E aí nas crianças também tem até para as crianças eu tenho usado muito, tem um blend, né, da doTERRA, que é um blend de proteção. Agora que a gente voltou a sair um pouco de casa, eu passo o blend de proteção antes de sair de casa. Enfim, gente, tem N coisas. Até um spray que eu chamo de chope-olho eu passo nas crianças. Então, assim, aí assim, pra gente é sempre assim, acabou de escovar o dente? Vamos fazer rolinho com a mamãe? E na hora de pôr o sapato vem o chope-olho, sabe? Assim, então, aí você vai colocando na rotina mesmo, né? Sim. E aí à tarde, se eu tô trabalhando, eu percebo que eu preciso de mais foco, mais concentração. Meu marido também, a gente precisa ser produtiva. Eu coloco alguma coisa no difusor que ajuda nesse sentido, né? A gente tá fazendo home office. E depois que as crianças chegam, capricha de novo para proteger esse ambiente. Então, para todo mundo. Na hora da rotina do sono, a mesma coisa. Tem de novo, acabou de escovar o dente, agora vamos fazer o rolinho, e aí eu coloco um difusor com uma coisa para acalmar um pouco o ambiente. Então, você é incrível. Eu achei que fosse difícil quando eu comecei. Mas quando eu vou ver, eu não sei nem contar quantas vezes no dia, quantos momentos do meu dia. Eu preciso parar para contar. Quantos momentos do meu dia eu insiro os óleos essenciais hoje. Que legal. Muita diferença. Tem dia que, sabe, tem dia que você não faz uma coisa que você faz todo dia. Nossa, realmente esqueci. Aí você fica lá. Complementando a pergunta da Carol, então ela está perguntando aqui: e como saber quais óleos a serem usados? O ideal é fazer uma consulta individualizada para ver o contexto de cada?
Eu ia até perguntar, assim, porque a gente ainda tem 15 minutos, então acho que dá tempo para a gente, assim, falar um pouquinho dessa parte na prática, né, no atendimento, porque a gente já percebeu que dá para usar ele de todas as formas e até eu tô interessada nessa. Ela já topou, ela vai fazer brigadeiro saborizado, tá? Olha lá, tá vendo? E tem uma pessoa aqui no Facebook também, a Cristiane Mascarenhas. Eu não sei se ela te conhece ou não, mas ela está dizendo que adorou sua história e que ela usa lavanda todos os dias e está amando a live. Obrigada! Ela também usa o orégano em várias preparações culinárias. A Cris também é nutri. Ela também é nutri. Que legal! Ela também curte essas aventuras na cozinha. Que bacana. Só fazendo uma ponte, a Carol vai aceitar esse desafio e trazer na sexta que vem, porque a próxima live é a dela. Essa Carol. Maravilhoso. Carol, tá aí o desafio, hein? Sexta que vem. Então, gente, realmente, assim, o aconselhável é realmente você ter uma conversa com alguém que conheça muito bem, né, os óleos essenciais e o potencial de cada um deles. Mas o que a gente diz é que realmente tem que ter praticamente uma anamnese, né? Você tem que conhecer a pessoa, saber qual que é o estilo de vida dela, saber da rotina, saber se tem algum sintoma, por que ela está procurando, enfim. Tem realmente uma conversa bastante importante para depois desenvolver um protocolo e o que é mais adequado para aquela pessoa, para aquela situação, né? Eu acho que o que é legal comentar que, gente, eu não sabia, e eu acho que nem todo mundo sabe, né? Que a aromaterapia, ela é um suporte no tratamento, né? Potencial, né? Ela é um potencial suporte no tratamento de diversas questões de saúde física ou emocional, né? E o que eu não sabia é que ela é reconhecida pelo SUS como uma prática integrativa complementar. Eu não tinha a menor ideia quando eu entrei, né, para conhecer, tipo, eu falei, nossa, mas é isso mesmo? E é isso mesmo. Então, assim como outras terapias, outras que vocês mesmas também praticam, enfim, então é reconhecidamente um apoio, né? Então, e a gente brinca que não é magia, né? Primeiro que não é magia, porque os óleos são compostos químicos e que causam reações químicas dentro do nosso corpo, não é, sabe, coisa de outro mundo ou uma coisa... Não, desencadeia uma série de reações e não faz milagre, também não adianta, como qualquer outro tratamento, não adianta você achar que só porque está usando os óleos vai ter nossa, mudou a minha vida, né? Então você também tem que estar disposto, você tem que ter estilo de vida saudável, hidratação, tem tudo isso, né? Sono, também não adianta achar que só porque eu tô aqui com a lavanda no difusor eu vou dormir agora. Cheia de luz na minha cara, matraca, né? Não é assim, né? Então, não é magia, também não faz milagre, a pessoa tem que estar realmente disposta, como para qualquer coisa, né? Tem que estar presente, né, Campos? Você falou no começo. Tem que estar, você escolhe usar essa técnica, use com consciência, né? Senão vai entrar mais um piloto automático. Vou pôr a lavanda para dormir porque me falaram que é legal. Ok. Exatamente. Aí você vai, usa e não é isso, porque de verdade você não está conectada com sono. Exato, não adianta. E uma outra coisa, só para complementar a pergunta da Carol, quando ela fala, para a pessoa saber o que ela deve usar e tudo mais, tem uma coisa que também é muito interessante. Muitas vezes, um óleo para uma pessoa tem um tipo de efeito e para outra pode ter outro. Pode ou não ter efeito nenhum ou muito, muito baixo, enfim. E outro dia eu ouvi alguém falando assim, é como remédio. É a mesma coisa. Eu quando tenho dor de cabeça, eu tomo remédio X. A Daisy, quando ela tem dor de cabeça, ela toma um remédio Y, porque o X para ela não funciona, né? Eu já não tomo mais. Não, eu também não. Gente, eu vou te contar. Não é verdade? Não. É um antes e depois, né? Antes e depois. Essa pergunta, brincando com essa coisa da dor de cabeça, acho que a gente poderia ir para a última pergunta, que a gente estava nos minutinhos finais. A Camila perguntou aqui, há quanto tempo você usa... Camila não, Maria Luísa. Desculpa, Maria Luísa. Há quanto tempo ela usa, está usando os óleos, e quanto tempo você levou para perceber a diferença na rotina? Gente, vamos lá. Eu uso com... Como é que a gente diz?
Quando você começou a usar? Quanto tempo Não, você é o que eu quero dizer assim, eu tive contato com óleo essencial há muito tempo atrás, tá? Há 8 anos atrás, mas eu usava super intuitivamente, tá? Óleo de lavanda e de sândalo. Usava numa época que era só eu e meu marido, então a gente usava realmente intuitivamente, para dormir, enfim. E aí eu passei a ter mais proximidade e usar com protocolo, enfim, e perceber dentro do meu dia a dia, né, algum benefício, foi esse ano, foi no comecinho de março desse ano, tem 6 meses. Então, assim, se for dizer, na prática diária... Na prática mesmo, diária, 6 meses que eu uso. E eu não uso só comigo, então eu consigo dar exemplos de várias pessoas que usam. Mas quando você começou a prática... quanto porque às vezes é antes, né? Não, foi bem antes, Deise. Não, para mim, foi bem antes. Então, assim, o meu protocolo e o que eu precisava de ouvir mais a mim mesma, de entender quem é a Camila, de expressar o que eu realmente penso, de não só aceitar o que vem, né? Isso, eu vou te dizer que acho que uns 15 dias depois eu já senti a diferença, tá? Que eu acho que você até comentou no começo, coisa de 2 semanas você já começou a perceber os efeitos. Isso numa questão mais emocional, tá? E aí eu posso dar um exemplo de uma questão mais física, de um dos meus filhos. Ele tinha muita constipação intestinal, tá? E tem um dos óleos que a gente usou aplicar topicamente nele, que menos de 10 dias depois já estava ajudando demais a regular o intestino dele. E assim, eu posso dizer que foi isso como o principal elemento, tá? Não vou dizer que é sozinho, que é isso que a gente estava falando. Não vou dizer que é sozinho, mas como principal elemento. Porque ele começa a... Claro, a criança amadurece, tem uma série de elementos, mas não é em 10 dias, né? Que ela amadurece. Então, assim, eu diria que o principal elemento ali para ele foi o óleo que a gente estava usando e topicamente. E eu mesma já tive problemas, assim, sei lá, diarreia, enfim, de precisar usar, usei e segurou, tô bem, tá tudo bem. Então, assim, depende muito da finalidade da pessoa, mas... Né? Tem pessoas que em 2 dias, tem pessoas que em 15, tem pessoas que... Mas aí, Camis, fica um outro exercício, que é olhar para o indivíduo como um indivíduo individual. Isso. E cada um é um. Como um ser único, né? Exato. Assim como todas as outras técnicas, né? Não é tudo que conversa com todo mundo. Cada um encontra o que expande ali. Eu tô curiosa para ver os comentários. Tem mais um comentário aqui. Eu comecei a usar por causa da Camila. Isso, é o iPhone. É a Carol. A Carol. E abriu um mundo. Uma pena que tantos médicos tenham resistência em reconhecer os benefícios e as possibilidades para auxiliar em muitos tratamentos. É isso mesmo. E a Carol é médica, ela é minha amigona, assim, tipo minha irmã da vida, mas ela é um exemplo de uma médica que está ligada em medicina integrativa, né? Olhando cada um, que é exatamente o que a gente estava falando, né? Olhando o ser, né? Individualmente. Né? E não se fechando, sintoma, né? É isso mesmo. Meninas, a gente vai completando os nossos... Aqui no Facebook, isso, da Cris, pra gente... bem-estar e qualidade de vida é integrar várias práticas terapêuticas que beneficiam o corpo, a mente e o espírito. Exato. Amei passar esse momento com vocês. Gratidão, gratidão. Também amor, gente. Nós também. Muito bom. Obrigada, viu? Exato. A sua mãe. Não, Tereza. A tia, Camis. Vou contar uma história muito legal em off. Em off ao vivo. Não deu tempo. Eu não tive tempo. Em off não vale. Em off não vale. Fala pra ela. Vale. Conta pra todo mundo. Começa outra live que eu conto. Nossa! Não, então a gente vai parar a gravação e você conta pra gente. Exatamente. Eu conto. Vamos continuar. É uma história bacana. Beleza. Camis, Luísa Guimarães tá aqui. Pegou agora, ela entrou agora. Gostou muito da live. Minha prima.
Imaginei. E a Carol também está agradecendo aqui a gente. Então, a gente vai encerrar, pessoal, a transmissão. Exato. A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui. E especialmente a Camis. Obrigada, menina. Presente, Camis. Obrigada. Eu com a bochecha doendo aqui. Obrigada, Demais, viu? Obrigada, menina. Namastê, meninas, viu? Obrigada. Então, Meninas, quem quiser fica, é isso? É isso? Que a gente quer saber essa história. Aqui. Pois é, Vou agora eu quero contar uma saber. história legal. Beijos. Espera um pouco. Beijos, gente. Beijo. É um tchau fake. É um tchau fake, gente.